Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é do canal do professor Reginaldo. Vamos lá de filosofia novamente, tá? Revisão do bimestre, agora é uma revisão para a prova bimestral, visando também, né, a prova paulista, tá? Então você vai poder se preparar melhor para a prova paulista que está chegando aí, acho que já na próxima semana, tá? Você tem que acompanhar esta aula pensando no resumo que eu coloquei anterior no CMSP. Lá você tem as respostas. Então a gente pode trabalhar um pensamento aí do Doug LeMove, né? Quando a gente fala do vira e converse, que não dá para fazer na aula online, mas que na aula presencial a gente consegue. Essa primeira parte, nós temos as habilidades EM13 CHS 101, identificar fontes e narrativas, EM13 CHS 103, elaborar hipótese, né? E nós temos a M13CHS 104, que é cultura material e imaterial, falar um pouco sobre valores, né? São iguais, todo mundo possui os mesmos valores, né? E a gente começa ali pela origem da filosofia. Você vai ver que eu coloquei nos tópicos que foram trabalhados em sala de aula pelo slide do governo do estado de São Paulo, da SEDUC. Origem da filosofia. A gente começa com a cosmogonia ser diferente da cosmologia, né? Nós tivemos um período ali, principalmente durante as mitologias, né? E depois um período pré-socrático, a cosmologia, né? Que eles falavam de um cosmo organizado, buscando a arqué, que seria a origem de tudo, né? Então que nós vamos ver aqui embaixo agora, mitologia e filosofia. Na mitologia era a crença, né? A crença nos deuses, não havia um questionamento da realidade, explicava-se a realidade através da mitologia com histórias narradas fantásticas para explicar a realidade, porém não tinha questionamento, né? E aí surge a filosofia a partir dos pré-socráticos, né? Os filósofos que nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos aqui Tales de Mileto, Heráclito, né? Vários filósofos aí na pesquisa que vocês fizeram, e a filosofia, esse questionamento, né? Essa busca, esse espanto com o mundo, e através desse espanto, o questionamento. Questionar o mundo, questionar a realidade que está inserido, né? E nós sabemos que não foi assim da noite para o dia, né, gente? Várias mudanças estavam ocorrendo, né? Principalmente econômicas, sociais, culturais, né, viagens já acontecendo, algumas viagens marítimas pequenas, mas o homem começa a se deslocar e comparar a sua vida com a vida de outros, né? E aí começa todo esse questionamento. E nós vamos para essa atitude filosófica, que é uma atitude crítica e reflexiva da própria realidade, né? Olhar o mundo com um olhar crítico. Hoje, mais ainda, né, gente? Esse mundo virtual, internet, fake news, né? Precisamos ter um olhar crítico e reflexivo. Os períodos da filosofia, antiga e medieval, tem uma diferença muito grande, né? Porque na antiga, a busca era pela resposta do que é a natureza, a arqué, a origem, e o homem ali a partir de Sócrates, né? Na medieval, o foco muda, vai para Deus e religião, né? Que é Deus e a religião, esse fenômeno, trabalhado muitas vezes em sala de aula, e a filosofia contemporânea que abarca tudo, né? A filosofia contemporânea, através principalmente da racionalidade, e, a, e o quando nós falamos do existencialismo, né, abarca praticamente tudo. A natureza, o homem, Deus, né? E o que é tudo isso? Entramos na civilização científica, onde a gente trabalha principalmente as hipóteses, né, a experiência, porque nós estamos aí no empírico, né? Conhecimento que vem através da experiência. Os principais filósofos que nós falamos, Aristarco, Nicolau, Giordano Bruno e Galileu, ambos com o mesmo pensamento, né, o heliocentrismo, um pensamento oposto ao geocentrismo, né, que durou até a Idade Média.
Terra o centro do universo, né? E a partir desses filósofos. Mas o interessante é a gente pensar no heliocentrismo, porque o Aristarco está há 300 anos antes de Cristo, mas ele não tinha os recursos que os outros filósofos foram encontrando e os recursos que nós temos hoje através das ciências, né? Galileu vem ali com a luneta, mas hoje nós temos satélites aí, o Hubble e outros, né? Até melhores para explicar essa realidade, né? Mas o foco deles era ali o heliocentrismo, porém de maneiras diferentes, né? E aí a gente percebe ciências e tecnologias se completam, se complementam, né? Por que se complementam? Gente, eu tenho as ciências ela tem um avanço. Se ela tem um avanço, eu preciso avançar a tecnologia. Por quê? Porque eu preciso de mais respostas. Eu avanço a tecnologia, as ciências avançam também, né? Então elas se completam. Depois nós falamos das lentes ali, que é a religião, né, a ciência e a cultura. Nós temos lentes para observar o mundo, né? E eu não posso observar o mundo apenas com essas lentes, né, uma única lente, né? Porque senão eu corro o risco de é, ver o mundo a partir apenas do olhar da religião e as ciências, né? E a vacina, que foi o exemplo que foi dado, né? Então, eu preciso olhar o mundo com o olhar do momento, principalmente, né? Então, é um momento que exige muitas ciências, né? O olhar da cultura, né? As culturas, né? São culturas, não cultura, né? Culturas diferentes. Aprender a olhar o mundo com a lente, com essa lente da cultura que onde, né, nós agimos de maneira diferente, né? Então, as ciências e a ética estão caminhando juntas. Não dá para falar em ciência sem falar em justiça, sem falar em bem ou mal, bom ou ruim, né? Os valores aparecem aí bem forte, tá bom? Ética, quando nós falamos da ética, estamos no campo do ser humano, né? Nesse campo onde nós falamos da ação humana, da conduta humana, baseada em seus valores culturais, principalmente, né? Então, qual atitude visa o bem comum, o bem de todos, né? A vida boa na cidade que nós falamos. Entramos depois no paradigma, né? Os paradigmas, o que são os paradigmas, né? São verdades provisórias, principalmente podemos falar de teorias provisórias, né? A Terra, o centro do universo, era um paradigma, ele foi quebrado. E aí vem o heliocentrismo, foi quebrado. Hoje nós sabemos que o Sol não é o centro do universo, né? O universo é muito maior, infinito, né? Então, onde seria o centro, né? Talvez o centro da nossa galáxia, mas a quebra do paradigma é importante porque ocorre uma revolução científica. Olha a revolução copernicana, né? A partir de Nicolau Copérnico, quando ele já vem trazendo as bases melhores para o heliocentrismo. Olha a mudança que ocorre no mundo, né? Muito grande, enorme, é uma revolução científica. Quebras de paradigma. Para Thomas Kuhn, ciências é isso. E eu só posso quebrar aquilo que é empírico, né? Que eu posso ser testado, trabalhado a partir de hipóteses, experiências, né? Lembrando aqui o Karl Popper, né? O falsificacionismo. Ciências é aquilo que pode ser falseado, aquilo que é empírico, tá? E o senso comum, que é essa forma de pensar comum a todos, né? Que não é pautado nas ciências, o senso comum não é pautado nas ciências, não tem bases científicas, né? Mas é um conhecimento muito importante também, né? Nós só estamos aqui devido ao senso comum, porque quando não tinha ciências, praticamente era o senso comum, você fazia, dava certo, continuava fazendo, tá? Isso é o senso comum. Deixa eu ver, se eu consigo entrar na outra lâmina aqui, para a gente continuar. E nós falamos depois da arte, tá, gente? Cai na prova paulista bastante sobre a arte, né? O que é a arte, né? Essa visão da arte, né? Quando a gente fala da cultura material e imaterial, né? Que é a cultura material, aquilo que é experimentável, aquilo que não é experimentável, a música é uma cultura imaterial, né? Que não é experimentado da mesma forma, né?
Nós temos uma concepção tradicional de arte, muitas vezes arte é vista de uma forma tradicional, e hoje você começa a ver formas diferentes da arte que causam impacto, um espanto, principalmente, porque você desloca um objeto, né, da sua origem para uma outra, né? O exemplo aqui foi o mictório, né? Que vem uma obra que traz o mictório, né? Que é usado no banheiro masculino, e de repente, né? Alguém olha, é arte ou não é arte, né? Mas a gente tem que ver uma forma de interpretação, né? Interpretar o mundo, como nós interpretamos o mundo a partir dos nossos valores, né? Os nossos valores estão presentes nessa interpretação do mundo, tá? Como que nós interpretamos tem muito a ver com os valores recebidos, com a nossa cultura, tá? A estética, quando a gente fala da estética, investiga o belo, né? O que é o belo, o que é o feio, né? O bom, o ruim. Às vezes algo é belo, mas é ruim, é feio, mas é bom, né? Então nós falamos, e geralmente em sala de aula houve aquele olhar relativo, né? Olha, depende muito, é subjetivo da cabeça de cada um, cultural de cada um, o que tem no intelecto de cada um, os seus valores, né? Mas também falamos sobre o padrão, né? Esse padrão, né? A sociedade que tende a padronizar, dizer que isso é belo, que aquilo não é belo, dentro de um padrão também estabelecido, né? Que foi falado de maneira unânime dentro da sala de aula. E falamos um pouquinho sobre o Platão e Aristóteles, a visão de arte na visão dos dois, né? O Platão vê como uma cópia, para o Platão não é boa, porque como é uma cópia você pode copiar algo ruim, e Aristóteles como uma imitação, a memes, né? Para o Aristóteles é uma imitação, então se é uma imitação, nós somos os seres que mais imita. De repente eu posso querer imitar o contrário, fazer o contrário, né? Uma ação ruim e eu perceber, eu não vou imitá-la da mesma forma, porque foi ruim. Ele falava isso através da tragédia e da comédia, né? Onde vai surgir a catarse, onde você passa pela tragédia e percebe que aquilo não é real, né? Então dá um alívio, a catarse seria esse alívio que depois é submetido à comédia e aí vem a alegria, né? Seria você entender que não é uma realidade, sim uma imitação, tá? E o simulacro ali, a gente visando, né? Quando eu fiz o desenho do celular, perguntei, todo mundo fala é o celular. Não, não é o celular, é uma cópia, né? Até pegando o pensamento do Platão. E nós temos um artista que trabalha muito nessa imagem, o René Magritte. Ele sempre faz uma imagem ali e vem, isso não é um cachimbo, isso não é uma maçã, né? É um simulacro, algo que simula algo, né? Mas não é aquilo, a sua essência que era buscada pelos filósofos lá atrás, né? Espero que você tenha gostado. Acompanhe essa aula aqui, observando a aula anterior que está no CMCP também, para você ir juntando, porque seria um vídeo e conversa, mas no online não dá para fazer, tá? Espero que você tenha gostado. Aguardo você aqui no canal, né, esse canal especial para a filosofia. Muito obrigado e até a próxima.